E os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se reúnem hoje para discutir a proposta elaborada pela Fazenda que vai substituir o teto de gastos. A ministra informou que a ideia é divulgar essa proposta até o final do mês, março, para que esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024 já seja enviado ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril, sob a nova estrutura fiscal. Então, para tratar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o economista Alan Gani, que é comentarista do grupo Jovem Pan. Alan, bom dia, seja bem-vindo. Qual é a sua expectativa? Tem algum modelo que prepondera, que deve ganhar fôlego nessa discussão? Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os colegas e a nossa audiência. Por enquanto, a gente não sabe, mas eu acredito que vai ter algum grau de flexibilização no gasto público. Lembrando que a regra do teto de gastos era uma regra bastante importante, porque ela colocava na prática um freio ao gasto público. O que significava? Que o governo não poderia gastar num ano mais do que a inflação acumulada no ano anterior. Então, isso acabava sendo um contrapeso, né? Um freio ao gasto público. Infelizmente, essa regra foi abandonada e o mercado agora está à deriva, esperando uma nova regra. Agora, Diogo Schelp. Com base naquilo que a gente sabe que foi dito no ano passado, durante a campanha, as críticas que foram feitas recorrentemente à regra do teto de gastos, a gente consegue ter uma pista um pouco mais detalhada, na sua opinião, de como vai ser a arquitetura dessa nova regra? Bom dia, Schelp. Eu acredito que será algo assim, com medidas contracíclicas e cíclicas. O que significa isso? Que num período de mais recessão, o governo vai ter uma liberdade maior para poder gastar mais. Eu acredito que vai ser nessa direção. Até porque isso vai ao encontro do que foi as políticas econômicas do governo PT, tanto do Lula quanto da Dilma. Já em períodos de expansão da atividade econômica, aí o governo daria uma segurada no gasto público. Mas eu acredito, Schelp, que será uma regra mais branda do que a regra do teto de gastos, que estava em vigor até o final de 2022. Capês. Alan, quando estava em tramitação a PEC Fura-Teto, havia muitos comentários de economistas de que 20 bilhões de reais a mais seriam suficientes para chegar ao patamar de R$600 por mês do Bolsa Família para quem efetivamente precisa. A PEC acabou estourando, dizem aí, 160 bilhões de reais. Que âncora fiscal mágica é essa que é possível fazer para manter o equilíbrio fiscal se o Estado continua gastando? Não é uma questão de estética, mera linguagem de comunicação, dizer que vai criar uma âncora fiscal para desviar a atenção e continuar gastando mais do que arrecada? Como é que isso vai ter fim? Bom dia, Capês. Ótimo ponto que você levantou. Pelo seguinte, as regras fiscais que compõem o orçamento brasileiro até então, elas são boas. A lei de responsabilidade fiscal, que proíbe que um banco estatal não possa financiar diretamente o governo, ou para abrir um gasto público tem que ter uma fonte permanente de receita, a regra de ouro, que eu não posso emitir dívidas para financiar despesas correntes, como aposentadorias e despesas do funcionalismo público, e depois, por fim, o teto de gastos, onde eu não posso gastar mais que a inflação do ano anterior. Essas regras, se elas fossem cumpridas efetivamente, não precisaria de uma nova âncora fiscal. Então, eu concordo absolutamente com o teu ponto, que é muito mais uma questão de linguagem, de retórica, de espuma, né, para dar uma acalmada no mercado. As regras estão aí, bastam ser cumpridas.